Vamos que vamos. Vamos que vamos, Pablo. Vou dar uma introdução aqui. Gente, Sim. tudo bem? Bom dia, com muita energia, muita luz. Meu nome é Pablo, eu sou analista de conteúdo lá no topo.com, estratégias digitais. Hoje nós temos um evento super legal sobre B2B versus B2C, resumidamente, né? E aí, qual a estratégia melhor? Qual o melhor caminho? Quais são as diferenças? Tudo isso e mais um pouco vocês vão ver no evento de hoje com Danilo Alba, nosso diretor e partner em tudo mais. Vai trazer aí para a gente muitas informações e muito conhecimento. Não é isso, Dani? Isso mesmo. Gente, muito prazer para quem não me conhece, né? E muito bem-vindo para quem já me conhece, aliás, para todo mundo. Eu sou Danilo, estou aqui, sou partner aqui na No Topo. Não vou muito me divulgar sobre a minha apresentação, a gente tem um link aqui do meu LinkedIn para entrar, né? Para ver um pouquinho a minha trajetória, a minha experiência, mas acho que o mais importante é ver um pouquinho o que a No Topo faz e principalmente ver quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje. Como vocês devem ter visto, né, na hora de se inscrever, vocês tiveram a possibilidade de inserir algumas perguntas que a gente vai querer responder. E, obviamente, outras perguntas, como o Pablo falou, vocês podem fazer agora ao longo do nosso evento, nosso webinar. E a ideia é responder a todas elas, né? Os itens que a gente vai abordar são, obviamente, tudo referente à diferença entre B2C e B2B na hora de definir uma estratégia digital, né? B2B, lembrando, é business to business, quando uma empresa vende para outra empresa, e B2C é business to consumer, quando uma empresa vende para o consumidor final. Então, a gente vai abordar alguns tópicos específicos sobre, nos dois casos, qual que é a diferença entre o cliente ideal, o tal de ICP, ICP, e o buyer persona. Será que tem uma diferença entre B2B e B2C? Como é que funciona a questão da jornada de compra? Ou seja, será que é a mesma coisa? O percurso que o potencial cliente tem que fazer para chegar a ser cliente, nos dois casos, no B2B e no B2C? E aí tem também algumas coisas sobre a LGPD. Será que a gente pode trabalhar da mesma forma o B2B ou o B2C na hora de tratar os dados, né? O e-mail, o CPF e tudo mais? E, obviamente, no final, a gente quer também pegar um pouquinho de tempinho para mostrar como a No Topo pode ajudar nessa estruturação, tanto para B2B, para B2C, e principalmente, obviamente, a partir do diagnóstico, entender a situação do seu mercado, dos seus objetivos e tudo mais. Obviamente, como já a gente falou, tem algumas perguntas que chegaram, que a gente vai tentar responder, e outras perguntas, por favor, façam ao longo do webinar. A gente está aqui para isso. A ideia é realmente bater um papo com vocês, né? Ter uma troca de ideias. Tá bom? Vamos que vamos? Vamos que vamos, Dani. Então, vamos Conta pra começar no gente cliente aí. ideal. Vamos começar com o cliente ideal e buyer persona. Enfim, o cliente ideal vem do inglês, ICP, Ideal Client Profile. E significa, praticamente, a representação do cliente, das características que o seu cliente ideal possa ter, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, eu quero, se no B2B, quero vender para empresas de determinado tamanho, de uma certa geolocalização, que já usou, enfim, tem sede no Brasil e em outros lugares. Enfim, são as características que, obviamente, dentro do projeto, tudo isso é estruturado. E o buyer persona aqui... Espera só deixa eu terminar essa Claro. definição. E o buyer persona, ele representa o comprador. Buyer, em inglês, é comprador. Persona é uma palavra que vem do latino, que significa máscara, né? Então, ele representa praticamente as características do cara que compra. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Ideal Client Profile, ICP, é o cliente ideal, e o buyer persona é a pessoa que compra. Então, o ponto é, será que é sempre a mesma coisa? Tem uma diferença entre B2B e B2C? E a gente vai ver isso agora. Pode falar. Dani, eu queria já até aproveitar o gancho, né? Você falou de segmentos, né, da identificação do cliente ideal, e aí eu queria ver com você, até, né, já correlacionando uma pergunta que veio para a gente aqui, da Gisele Freire, a correlação disso se muda de um segmento para o outro, né? Ela pergunta qual é a melhor forma de fazer o marketing digital para quem trabalha com indústria. E com a indústria, a gente entra um pouquinho no conceito do B2B, obviamente. Então, a gente vai responder vendo essa diferença. Como a gente falou, e aí a gente pode pegar o gancho do exemplo de... Qual é que é o nome da... Quem que fez essa pergunta? Gisele Freire.
Gisele, muito prazer. Então, a indústria, obviamente, o segmento B2B, né? Então, o seu cliente ideal, né? Vamos tentar explicar usando o exemplo da Gisele. O seu cliente ideal é outra empresa, a indústria vende para outra empresa. Só que dentro dessa empresa tem o buyer persona, que é o cara que compra. O cara que compra, geralmente, a gente pode considerar o tomador de decisão. O tomador de decisão é uma pessoa, sempre, física, e a empresa, no B2B, é o seu cliente ideal. Então, o que acontece? No caso do B2C, muitas vezes o cliente ideal é buyer persona a mesma coisa. Se você está vendendo carro para pessoas físicas, certo? O seu cliente ideal, em muitos casos, é a mesma pessoa que compra. Isso, obviamente, tem as suas exceções, quando, por exemplo, o seu cliente ideal é uma criança e o buyer persona é a pessoa, os pais que vão comprar. Mas essa aqui, digamos, a grande diferença geral, digamos, de forma geral, sempre com as exceções nas regras, é que no B2B, o cliente ideal representa a empresa que você vai atacar, e o buyer persona é a pessoa, o tomador de decisão. Então, você tem que definir as características de forma diferente. Por exemplo, no buyer persona, você define, quais são os problemas que ele tem, o que ele vai poder atingir, qual é o cargo dele, né? Com que departamento que ele trabalha. Agora, já sabe, no B2C isso não funciona. Então, o que acontece, voltando à pergunta da Gisele, na indústria, como no B2B, a primeira coisa que você tem que fazer é definir isso, o cliente ideal, ou seja, as características das empresas para quem você quer vender, o que não significa para todo mundo. Já se a sua resposta para todo mundo significa que você não tem um mapeamento efetivo, assertivo do seu mercado. Então, a gente obviamente tem uma estrutura, inclusive a gente tem também uma planilha de controle, onde tem todas essas informações que a gente pode compartilhar. Então, você precisa primeiramente definir quem é a empresa para quem essa indústria quer vender, e dentro dessa empresa, quem é o cliente, o buyer persona, ou seja, o tomador de decisão. Isso não significa, muito importante, até se não me engano, vi uma pergunta sobre isso, não significa que você tem que falar diretamente com o tomador de decisão. Pode falar. Sim, tem uma pergunta justamente nesse sentido aí do buyer persona, né? A Cláudia Toledo, ela pergunta para a gente o seguinte: tenho muita dificuldade para chegar nos tomadores de decisão, trabalho no B2B, teria alguma dica? Parece que ela sabe quem é o tomador de decisão dela, mas não consegue chegar nele. Como é que se resolve essa questão? Obviamente, boa pergunta, e se encaixa um pouquinho com a pergunta da Gisele, né, do exemplo da indústria. Como eu falei, isso tem que definir quem é a empresa para quem que você vende e quem é o tomador de decisão dentro daquela empresa. Obviamente, esse tomador de decisão a gente revisa também de forma, trimestral, porque tem algumas características no começo, quando a gente começa, vai meio que no chutômetro e depois a gente vê. Realmente não é isso. Eu achava que estava atacando alguém que nunca usou a minha solução, mas talvez é melhor conversar com alguém que já tenha familiaridade. Enfim, são características que a gente vai revisar. Mas o que acontece? Uma vez que a gente define o buyer persona, ou seja, o tomador de decisão, o que eu faço? Obviamente, o ideal seria falar com ele. Agora, a gente precisa ver alguns pontos aqui, né? Essa aqui é a situação ideal. Eu quero falar como tomador de decisão. Só que, muitas vezes, eu não consigo falar com ele porque não tenho contato. Outras vezes, eu tenho contato, mas o cara não me responde. Muitas vezes, eu não consigo entender quem é o tomador de decisão dentro da empresa, quem é aquela pessoa, mesmo olhando no LinkedIn. Como é que a gente faz isso? A gente, então, tenta entrar na empresa. A gente tenta entrar na empresa falando com pessoas que não são necessariamente tomadores de decisão. Então, se o tomador de decisão é João, certo? Vamos lá. Se eu tenho 10 empresas para atacar, eu tenho 10 tomadores de decisão, a possibilidade que eu possa falar com os 10 diretamente é muito menor do que a possibilidade que eu possa falar com outras pessoas dentro dessas 10 empresas. E aí o que acontece? Se o João é tomador de decisão, eu chego a falar com o Felipe, que não é tomador de decisão, mas ele está na empresa e ele consegue, digamos, a gente fala, abrir a porta. Depois eu vou perguntar para Felipe. Felipe, pode me ajudar? Eu gostaria de falar com o João. E quando o Felipe faz essa ponte, eu chego a João também como se fosse uma indicação. Essa que é a melhor forma de fazer isso. Inclusive, é um ponto que é levantado bastante por Aaron Ross, né, no livro Predictable Revenue, Receita Previsível, onde é muito importante frisar. A gente fica muito focado no script que eu vou fazer, isso, aquilo, e não no conceito. Eu quero chegar ao tomador de decisão, mas isso não significa que eu vou ter que fazer o primeiro contato com ele, tá? Até porque, mesmo que eu consiga falar com ele, muitas vezes eu preciso ver se
claro, ele realmente toma a decisão, mas eu preciso ver se ele realmente tem aquela necessidade naquele momento que o meu produto resolve. Então, se tiver essa necessidade, eu posso garantir que, a partir de outra pessoa na empresa, do Felipe, do nosso exemplo, é muito mais fácil chegar ao João tomador de decisão se a empresa tem aquela necessidade. Se a empresa não tem aquela necessidade para trabalhar, aí nem faz sentido muito fazer um trabalho puramente comercial, a gente faz um trabalho de marketing com o Felipe para manter um relacionamento, para que quando o tempo for maduro, ele vai poder me ajudar a chegar ao João tomador de decisão. Então, para responder de forma resumida, eu preciso definir quais são as características do tomador de decisão, mas não necessariamente chegar a começar o meu contato diretamente com o tomador de decisão. Pode passar por outras pessoas dentro da empresa. Isso aqui pode fazer tanto no outbound marketing quanto no inbound marketing. Vamos lá? Vamos lá, perfeito. Então, essa aqui, então, foi a primeira grande, digamos, diferença entre cliente ideal by persona, entre B2B e B2C. Dani, aí a gente você vai entrar agora na jornada do cliente. Eu acho que antes mesmo de você começar aí a explicação, já vale te tirar de letra uma dúvida aqui do Wagner Naoto Yamaguchi. Ele pergunta o seguinte: estratégia para B2B, B2C é parecido com B2B ou B2C ou é uma coisa muito diferente? Só para já ter claro se a jornada do cliente também vai fazer sentido para quem está pensando no B2B, B2C. Com certeza. Bom, aí a gente já entra nesse assunto, que é o próximo item da jornada do cliente. A jornada do cliente significa que são várias etapas que o cliente tem que percorrer desde o primeiro contato com a marca, quando ele ainda não é cliente, até quando ele se torna cliente, né? Para o jornada do cliente, obviamente, tem um pouquinho de diferença entre B2B e B2C, e aí vou começar por aí e chegar a responder a pergunta do Wagner sobre o B2B, B2C, né? Vamos só começar pelas definições. De novo, B2B é uma empresa que vende para outra empresa. B2C é uma empresa que vende para o consumidor final, B2C, e Business to Consumer. E B2B, B2C é uma empresa que vende para uma empresa que vende para o consumidor final. Então, por exemplo, uma empresa que vende, sei lá, você compra uma televisão numa loja, ok? Só que o serviço prestado para você, quem vai instalar, sei lá, sua geladeira, para a televisão, sua geladeira lá em casa, vai ser alguém que, entre aspas, é terceirizado por essa empresa. Então, você, na verdade, essa empresa faz um serviço B2B, B2C, faz um serviço, a empresa que instala a geladeira, para os clientes da empresa que é seu cliente. Então, a empresa que instala a geladeira, o cliente dela é a loja que vende geladeira, só que o serviço que ele presta é para o consumidor final, o cara que vai comprar a geladeira, tá? Então, isso aqui já dá uma ideia de como é que funciona a jornada, depois que a gente vai entender B2B e B2C. Então, a questão é a seguinte, no B2B, de forma geral, sempre com as devidas exceções, né? O B2B, como a gente vende para outras empresas, de forma geral, a gente já começa com o mercado mais nichado do que o B2C. B2C, digamos que tem uma abrangência maior quando você vende para o consumidor final. Claro que tem as exceções, se eu estou vendendo bem de luxo, estou vendendo para B2C nichado. E aí, inclusive, aqui entram também alguns conceitos de ataque de B2B, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, nesse mérito. De forma geral, o que acontece? O B2B tende a ser mais nichado e o B2B tende a vender soluções um pouquinho mais complexas. O que é o seguinte, por exemplo, você vende uma consultoria, você vende um software, você vende coisas desse tipo, né? Obviamente, quanto menor o ticket médio e quanto menor a complexidade do seu produto, mais a gente se aproxima ao mercado, digamos, B2C. Por exemplo, se eu vendo um software, uma assinatura, mesmo que seja para B2B, digamos que a gente pode ver isso como B2C. Por que estou fazendo essa distinção? Porque a complexidade do projeto, do produto que a gente vende, ela justifica mais ou menos a intervenção de uma consultoria no processo comercial. Se eu estou te vendendo um software, se eu estou te vendendo uma consultoria, né, com um determinado valor e talvez com uma personalização, porque você pode não ter a mesma necessidade do que outra pessoa, significa o quê? Significa que é difícil fazer uma compra direta, digamos, pelo site. Eu preciso de alguém que entre, que entenda realmente a sua necessidade e que adapte o produto, o serviço à sua necessidade, que é mais ou menos o que a gente faz na Notopo, fazendo o diagnóstico
da sua empresa. Agora, já se a gente está vendendo alguma coisa, uma assinatura ou uma caneta, obviamente a compra pode ser feita diretamente dentro do site, não precisa desse comercial, digamos, personalizado. Então, essa grande diferença qual é? É que a jornada, né, do cliente no B2B tende a ser maior, mais comprida, no B2C tende a ser menor e pode ser também mais ou menos automatizada, dependendo da complexidade. Quanto menor a complexidade do produto e do serviço que eu vendo, produto mais do que serviço que eu vendo, então quanto mais produto eu vendo a caneta, mais eu consigo fazer uma automação, vender tudo dentro do site, pagamento e o resto todo. Agora, já quanto maior a complexidade, obviamente, a pessoa dificilmente vai comprar uma consultoria estratégica sem falar não só com o pessoal comercial, mas sem ter uma consultoria na fase comercial, sem entender realmente qual é o diferencial dessa empresa aplicado ao caso específico da própria empresa. Então, essa que é a grande diferença, que eu diria, de forma geral, entre B2B e B2C, mas, digamos, entre projetos maiores e complexos e produtos com menos complexidade. Esse contexto, esse tudo, por que a gente está com essa tela? Porque tudo isso precisa ser integrado, né? Precisa ser integrado dentro do contexto, a jornada do cliente, a gente integra tanto no funil de vendas. Você está vendo a minha tela, né, Pablo? Sim, aparece aqui muito bem, dá para ler. Está vendo uma mouse também, né? Sim, o seu mouse também. Tá. Então, ótimo. Então, a gente tem o tal do funil de vendas, que é onde a gente tem as oportunidades, ou seja, o nosso potencial cliente mostrou já um interesse comercial, né? Então, no caso do B2B, por exemplo, ele preencheu um fórum, entrou em contato para bater um papo com o pessoal comercial, para entender mais a nossa solução. No caso do B2C, poderia ser o cara que já entrou, sei lá, olhou, viu o produto, o preço, e até entrou na página de carrinho para comprar. Só que fora desse funil de vendas, a gente tem o funil de marketing, ou seja, uma série de todas as interações que a gente vai ter com o potencial cliente antes de ele mostrar interesse comercial, né? Então, e aí, obviamente, a gente tem que juntar as três macrofontes, né, de geração de lead, que são inbound, marketing de atração, ou seja, quando o nosso potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, então redes sociais, site, aquela coisa de criar uma audiência fora da minha empresa e trazer essa audiência para dentro, outbound, que é a tal de prospecção, e indicação, se alguém indica. Então, todo esse trabalho é feito na comunicação para o objetivo de trazer para a fase comercial. Então, como a gente falou, se estou no B2B, obviamente a pessoa nessa jornada vai querer entrar em contato com o nosso consultor comercial, entender qual é o diferencial, a gente vai fazer a tal de qualificação, SQL, Sales Qualified Lead, ou seja, entender que o lead é qualificado para a venda, ou seja, realmente aqui eu estou falando com o tomador de decisão, e ele tem a necessidade urgente de resolver aquele problema que a minha solução resolve. Então, são nesses pontos que eu vou fazer a proposta. Então, esse aqui é um processo que demora tempo, tem uma certa complexidade, tem que criar um rapport, tem algumas técnicas comerciais para implementar no B2B. Já no B2C, ou projetos, digamos, de complexidade inferior, aí já é diferente. Eu vou já direto no e-commerce e vou comprar. Volto a falar, quais são as exceções? Exceções são B2B, com produtos simples, por exemplo, uma assinatura, eu vai direto como se fosse um e-commerce, e B2C com produtos mais complexos, né? Artigos de luxo, eu vou vender um carro, eu não vou comprar um BMW pelo site, vou ter que ir na concessionária e tudo mais. Então, mas essas aqui são as macro diferenças. Dani, você Sim. falou das macro diferenças do B2C para o B2B, né? E eu acho que a gente tem um ponto, tem duas perguntas que acabam tocando no mesmo assunto. A primeira pergunta é da Juliana Rezende Chiota, e ela pergunta como conectar as mídias on e offline com clientes B2C. E a outra pergunta que vai na mesma direção da dela, até vou pedir para vocês responder as duas em conjunto, é do Clemente Rosa. Ele diz o seguinte: tenho muitos clientes na minha loja, mas muito pouco alcance online. Então, como que eu posso fazer para conseguir também atrair clientes online, né? Então, parte dessa ideia de integrar resultado offline com online. Qual é o melhor caminho, né, para quem está aí dentro desse contexto? Eu não tenho certeza que eu entendi a pergunta. A primeira é a integrar offline com online. E a segunda é a mesma pergunta, só que ele conta a história dele, resumindo. Tá bom. Bom, isso vai depender. Isso a gente já entra num contexto de inbound marketing, de audiência. Por que eu estou falando isso? Se a gente
tenha uma audiência offline, ou seja, eu tenho uma loja que já tem público, está tendo próprio público, offline, uma loja offline tem próprio público, que funciona e tal, e aí eu quero mandar para online, a primeira coisa que tem que fazer é migrar essa audiência para online, tá? A primeira ligação, por exemplo, você pode criar, pode na offline divulgar o seu site ou algumas redes sociais, claro que isso é muito genérico aí, para entrar no específico a gente precisa olhar caso a caso, mas o conceito estratégico é, se eu já tenho uma audiência offline, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer essa audiência offline para online. Se eu não tenho uma audiência offline, ou se a minha audiência offline não dá para trazer para online, porque eu posso pensar, sei lá, eu tenho uma loja de roupa para idosos, por exemplo, né? É difícil, aí eu posso pensar, pô, o idoso não vai usar a internet, vai usar menos, né? Aí já teria um problema de modelo de negócio, né? Fazer uma coisa na internet se eu não ter um público na internet. Mas o ponto é, ou eu faço uma estratégia para levar essa audiência offline para online, ou se eu não tenho uma audiência offline, ou seja, eu tenho uma loja, mas nem muita gente vai lá, aí a online é como se tivesse que começar do zero. Como é que eu começo do zero? Aí entram as várias fases. Quando eu começo do zero, gente, a primeira coisa que tem que fazer é criar uma audiência. E audiência de forma outbound. Eu gosto de fazer esse exemplo de quando, por exemplo, você vai morar em uma nova cidade, né? Você é o cara que faz as festas melhores do mundo. Só que você vai na nova cidade e ninguém te conhece. Você faz a melhor festa do mundo, só que ninguém vai porque ninguém te conhece. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ir atrás, criar o seu público, a sua audiência, para mostrar aos poucos como a sua festa é boa e depois vai expandindo. Como é que isso aqui no marketing digital funciona? Fazendo uma estratégia de outbound, indo atrás. No B2B, esse trabalho é feito via prospecção ativa, que pode ser feita por e-mail, por LinkedIn, enfim, várias formas. A gente não faz ligação e não usa WhatsApp para fim de prospecção. WhatsApp é para fim de relacionamento. Então, não é que a gente não usa WhatsApp, a gente não usa WhatsApp para prospecção. Só o WhatsApp usa quando alguém te autoriza. Mas, enfim, B2B, você vai atrás, fazendo prospecção, e no B2C você começa com anúncios, né? Anúncios no Google, no Facebook e tudo mais. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa. Preciso criar uma estratégia de audiência. Claro que nessa criação de estratégia de audiência, alguém pode também comprar já o seu produto, ok? Mas pense assim, se você está começando agora e ninguém conhece a sua marca, ou você vende a sua estratégia é vender por preço mais baixo, uma coisa que não tem como ver diferencial, ou se não, para mostrar o seu diferencial, você precisa de tempo. Então, volto a falar, se eu tenho uma audiência offline, que funciona, que engaja, eu levo essa audiência para online. Se eu não tenho uma audiência offline, ou se eu não consigo trazer essa audiência offline para online, porque o público do offline é diferente, eu preciso começar a dar uma audiência online do zero, fazendo, digamos, experimentando técnica de outbound, por isso que a gente integra tudo. Né? Lembrando que para B2B, só para terminar, para B2B outbound é prospecção, para B2C outbound a gente vai fazer anúncios. Pode falar. Muito bom. E o legal dessa fala sua é que você meio que também responde uma outra pergunta, sabia? A pergunta da Yasmin Leme Silva é o seguinte: você acredita que no marketing, no outbound, traz resultados mais rápidos do que no inbound? Basicamente sim, né? Para construir audiência mais rápido, certo? Eu acho... a gente precisa entender o que é resultado. Essa aqui é uma coisa importante, inclusive, que a gente coloca como ponto-chave, a gente vai ver no diagnóstico que a gente faz. O seu resultado, qual que é o seu objetivo? Gerar mais clientes, gerar mais oportunidades, posicionar a sua marca. Se a sua pergunta, se a resposta é eu quero gerar mais clientes, a resposta para o B2B não é necessariamente a prospecção, não é necessariamente o caminho mais rápido. Por quê? Porque a prospecção já é diferente de você, seu objetivo é gerar oportunidade, ou seja, abertura de porta. Porque a prospecção ativa, bem feita, de forma estruturada, o que ela faz? Ela faz com que você entre em contato com as empresas que são seu cliente ideal, aquele ICP que a gente viu antes, e chegar a falar com o tomador de decisão. Só que tem dois pontos que você precisa considerar. Mesmo que eu fale com o tomador de decisão, e ele que bate o martelo e tal, tá? Mesmo que eu fale com ele, tem um ponto. Primeiro, ele tem a necessidade de fazer de resolver aquele problema que o meu produto resolve? Porque se ele não tiver essa necessidade, não adianta ficar
digamos, empurrando o meu produto goela abaixo, né, de forma comercial. Eu preciso fazer um trabalho mais de educação, porque provavelmente ele nem tem isso no orçamento, não adianta. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Então, a gente precisa primeiramente entender se ele está numa situação, se está decidindo se implementar a solução que a gente vende ou não, como tipo de solução de forma geral. Já outro caso, outro ponto é, imagine que ele já está decidindo implementar essa solução. Então, já a gente pegou alguém que está mais na frente na jornada. Por que ele deveria escolher a gente e não outra empresa? Eu consegui falar com ele, sim, só que você entende que eu estou falando com alguém que não estava me procurando, alguém que não me conhece. Então, provavelmente está conversando com outras pessoas, com outras empresas, se as outras empresas, se ele tem essa necessidade e as outras empresas têm a solução. Então, precisa de um tempo também para criar esse rapport, esse relacionamento, passar essa confiança. Só que, nesse caso, eu preciso desse tempo, mas provavelmente a minha comunicação é diferente, porque já nesse caso eu vou focar no diferencial que o meu produto tem. No outro caso, se a empresa, o tomador de decisão do meu cliente ideal, está decidindo se implementar ou não o software que a gente vende, né? Aí, nesse caso, não adianta ficar dizendo que eu tenho o melhor software do mundo, não adianta. O cara não tem orçamento, precisa primeiro convencê-lo, tentar acompanhá-lo para entender, não nem convencê-lo, porque não vai convencer ninguém, ele que vai entender, a gente pode ajudar isso, até ele chegar a colocar isso no orçamento. Já se ele já decidiu se implementar o software, está decidindo se implementar conosco ou com o outro, aí sim a gente vai focar nos diferenciais. Então, respondendo, voltando à pergunta, é importante entender qual é o objetivo. Se o objetivo é gerar oportunidade, ou seja, falar com empresas que são o seu público-alvo, o B2B, o outbound, a prospecção, com certeza, gera, digamos, oportunidade de forma mais rápida. No outro caso, não. Agora, já no inbound, por exemplo, em contraposição, porque o outbound é prospecção ativa, o inbound é alguém que entra em contato com você, marketing de atração. Provavelmente, alguém que entra em contato com a sua empresa já tem as ideias mais claras, mas, ao mesmo tempo, ele está entrando em contato com outras pessoas. E, muitas vezes, a pessoa que entra em contato com você não é seu ICP, porque não é você que está indo atrás. Então, essas aqui são as peculiaridades. Mas a pergunta, para responder a pergunta, precisa entender primeiro qual é seu objetivo. Tá bom? Vamos lá? Muito legal, Dani. O que você falou também faz eu lembrar do começo dessa apresentação da questão do WhatsApp, né? Tem que ter muito cuidado, né? Não pode usar ele para prospectar. Como é que você vai chegar do nada, né? Chega até a ser invasivo. Eu vou até aproveitar o final da sua fala para trazer você para ir para o item 3. Você ainda tem alguma coisa para falar da jornada do cliente? Não, eu acho que a jornada acho que é essa. A gente precisa entender essas diferenciações macro entre B2B e B2C. A gente sempre, o webinar pode falar de macro, mas o ponto aqui é cada empresa tem a sua particularidade, então a gente convida você a entrar em contato para a gente poder fazer um diagnóstico da sua empresa, enfim, do seu negócio. E a gente vai para o terceiro ponto, né? Era isso? Isso, tem uma pergunta aqui do Diego Novaes, que ele pergunta o seguinte: como eu consigo diferenciar se o envio para minha base é com consentimento ou legítimo interesse? Né? Ele deve estar falando provavelmente quando você já usa ali uma plataforma de inbound, né, como a Rede Station ou outro similar. Na verdade, a gente pode fazer isso via inbound e outbound também. Vamos primeiramente entender a diferença macro, né, entre o B2B e o B2C, depois a gente vai responder a pergunta do, desculpa? Diego Novaes. Diego. Vamos lá. A questão é a seguinte, no B2B, você está contatando pessoas que estão lá para fazer negócio. Então, o e-mail delas é um e-mail corporativo e o contato é o contato que ela disponibilizou em plataforma de forma aberta ou ela te autorizou. Por isso que a gente não faz prospecção via WhatsApp. Eu falo pelo WhatsApp se a pessoa me autorizou ou deixou o contato público. Contato público, esse aqui é um ponto-chave. No B2C, você, para usar desde o e-mail, @gmail.com, até o CPF, você precisa de autorização, porque está entrando na esfera pessoal. O que isso significa? Significa que na esfera corporativa B2B, você está trabalhando por legítimo interesse. Seu interesse é aquele de fazer negócio com uma empresa que está lá para fazer negócio. Claro que depois, se a pessoa falar, eu não estou interessado, você não vai insistir, né? Obviamente. E, no outro caso, no B2C, não tem essa questão clara de legítimo interesse. Por quê?
Porque o cara usa o CPF para um monte de coisa, não usa isso para comprar, para um monte de coisa. Então, eu preciso que ele me autorize. Usa o meu particular para um monte de coisa, preciso que ele me autorize. Essa aqui é a base. Gente, deixando claro que eu não sou advogado, né? Então, a gente faz isso na base tanto da experiência, do conhecimento de mercado, das várias plataformas que a gente usa, para ficar tranquilo, mas se vocês quiserem perguntas mais específicas legais, a gente pode até recomendar alguns advogados. Mas o ponto legítimo interesse, inclusive, a LGPD não é bem, a parte de legítimo interesse, digamos que não é bem, como posso montar, não é bem escrita no específico. O ponto é, você tem legítimo interesse para fazer negócio com alguém que está disponibilizando contatos públicos de forma corporativa. Então, entrando no específico para responder a pergunta do Diego. Se você está fazendo prospecção ativa no B2B, usando e-mails corporativos, né, usando várias plataformas como Hamper, Gemas, e Apollo, e Find It Lead e tudo mais, você está usando contatos públicos. Tanto é que essas plataformas capturam contatos do LinkedIn ou do site. São contatos públicos. Claro que, se a pessoa se incomodar de falar, não entre em contato mais comigo, você tem que parar de conversar com ela. Mas um contato público, o que entra na esfera do legítimo interesse. Já se você está fazendo um disparo em massa para e-mails particulares, eu aí já não recomendo fazer, a não ser que tenha o aconsentimento, porque aí sim tem que estar autorizado. Tanto é que, então, mencionando a RD Station, que você justamente mencionou na RD Station, quando alguém baixa um contato, enfim, baixa um e-book, por exemplo, um material rico, no formulário ele tem que consentir. Provavelmente ele está usando, porque ele que está te passando e-mail, muitas vezes é um contato pessoal, então ele tem que te autorizar. Tanto que muitas vezes tem pessoas que colocam até os contatos falsos, enfim. Mas é isso. Aí entra a questão... é outra questão, tudo bem, porque, enfim. Mas lá tem o consentimento, porque você pode entrar e depois se descadastrar, mas tudo bem. Aí, por exemplo, se alguém se descadastrar e você continuar, aí já passa do conceito, já não é mais legítimo, porque o cara te falou claramente que ele não quer. Entende? Então, essa aqui, digamos, é a macro diferença. Se você estiver prospectando usar e-mail corporativos, eu ficaria tranquilo. Se você estiver prospectando usando e-mails pessoais, aí já não ficaria mais tranquilo. E no caso de plataformas de inbound, geralmente ela tem essa opção, tá? Beleza? Boa, Dani, perfeito. Vamos seguir, tem mais 2 perguntinhas ainda, mas eu vou aguardar o time certo. Beleza. Ah, que legal. Bom, gostei disso. Não, vamos fazer assim. Faça as perguntas e a gente dá a resposta depois. Faça as perguntas, vai. Vamos lá. São 2 perguntas bem legais, na verdade. Uma que eu achei mais interessante é da Rosa Bressan. Ela diz o seguinte: o que é mais importante saber e separar quando você atua nos 2 mercados? E aí não ficou tão claro para mim, Rosa, se você atua numa empresa que vende para o B2B e para o B2C, ou se você atua, né, com 2 produtos diferentes para 2 públicos diferentes. Mas, de toda forma, Dani, queria o seu parâmetro para isso. E depois eu jogo a segunda, porque senão acho que vai distinguir muito. Não, vai dar já a segunda, porque a gente vai deixar o mistério aí. Porque a gente beleza. Lá no final vai ter a resposta, então. A segunda pergunta que a gente tem é da Fátima Idogava. Como atingir o cliente B2C usando marketing digital? E tem uma terceira aqui que eu não tinha visto também, que é do João Silva, que ele diz o seguinte: no B2B, preciso de audiência para começar a pensar no inbound? Então, vocês 3 aí que fizeram essas perguntas, aguardem, daqui a pouco vem aí, né, Dani? Vamos seguindo. Vamos lá, sim, vamos seguindo. Vamos responder as 3. Então, primeiramente, a gente viu a questão da LGPD, e aí, o último item, antes de responder essas perguntas, é como é que a Notopo ajuda? Como é que tudo isso entra em um grande contexto? A Notopo, a gente até responder as perguntas. A primeira coisa que a gente faz, a gente aqui viu já, se você trabalha no B2B ou no B2C, porque a gente viu que tem algumas peculiaridades, algumas diferenças, mas o ponto-chave é a gente tem que fazer um diagnóstico da sua empresa. Se você quiser implementar uma estratégia digital, a gente precisa entender, ok, beleza, qual é o objetivo? Você lembra da pergunta, se não me engano, da Gisele, se não me engano? Qual que é o objetivo? É posicionamento, venda, oportunidade, porque a estratégia é totalmente diferente, né? Eu vou fazer prospecção, se eu tenho uma expectativa de curto prazo de oportunidade, agora já se o meu objetivo é venda, eu preciso, de curto prazo, né? Aí preciso engajar mais, criar audiência, aí dependendo também se estou no B2B e no B2C.
Então, primeiramente, a gente precisa fazer o diagnóstico, entender o objetivo, entender quais são os desafios para atingir esse objetivo. Ou seja, o que significa isso aqui? Significa que provavelmente você já tentou fazer algumas coisas. E é bom que você tenha tentado fazer algumas coisas. É bom que você não comece do zero já pedindo ajuda. Porque o fato de você tentar e, digamos, bater a cabeça, vai te ajudar a entender mais o diferencial das empresas que vão te dizer o que fazer, porque você vai falar, eu já tentei isso, mas como é que você vai fazer de forma diferente? Então, você precisa ter bem claro quais são os desafios para atingir esse objetivo. Você já tentou? Eu tentei prospectar, por exemplo, um monte de empresas, mas não fechei com nenhuma delas. Pronto. Esse aqui é um desafio grande. Eu tentei falar com um monte de empresa, mas não cheguei a falar com o tomador de decisão. Eu tenho uma audiência enorme, mas não consigo converter em oportunidade. Eu tenho um monte de, sei lá, trabalho muitas redes sociais, mas nenhuma me dá retorno. Olha que desafios que são. A gente precisa entender em qual deles ou outro que a sua empresa encaixa para entender cada um deles e abordar de forma diferente. E aí, muitas vezes, você entende o que seus concorrentes estão fazendo, né? Muitas vezes as empresas falam, mas eu tenho um produto tão inovador que não tenho concorrentes. Cara, se você não tem, acha que não tem concorrente, ou não tem mercado, porque pode ter certeza que se tiver mercado, teria outra pessoa fazendo outra empresa vendendo a mesma coisa, ou você não conhece o mercado. Então, o que seus concorrentes estão fazendo? O que sua empresa já fez? Você já implementou uma solução parecida à nossa, e não deu certo, ou está decidindo se implementar, porque aí entra o potencial de orçamento, quanto a prioridade que isso tem dentro da sua empresa. Então, o diagnóstico, até a parte mais importante de uma estratégia para entender realmente se a gente conhece o mercado, sabe do que a gente está falando e sabe do que você está falando. Depois é que a gente define uma abordagem inbound ou outbound marketing, né? Então, respondendo às perguntas, vamos começar já as últimas que você falou, sobre a questão uma que tinha sobre o B2C, né? Qual que era mesmo? Bom, a gente tem as 3 perguntas, eu vou ler aqui já de novo, mas tudo que você está falando mostra a importância, né, Dani, da pessoa, da empresa, né, ter um diagnóstico mais detalhado para entender qual é a estratégia certa para ela. A gente tem a pergunta aqui da Rosa Bressana, que ela atua nos 2 mercados, no B2B e no B2C, e ela queria saber qual a melhor maneira dela então, saber distinguir exatamente, os 2. como a gente viu, né? Provavelmente no B2C faz mais sentido uma abordagem já de inbound, no B2B, dependendo da situação da empresa, faz mais sentido inbound ou outbound. O que significa dependendo? Acho que vai responder também a outra pergunta. Se eu não tenho uma audiência no B2B, não adianta fazer inbound, porque vou demorar muito começar por inbound. Não é que não adianta começar, né? Eu vou ter que, se eu não tenho uma audiência, vou ter que ir atrás, começar com o trabalho de outbound, até porque eu acho que os meus clientes gostam disso, gostam daquilo, mas eu preciso conversar com ele. Então, prospecção ativa. Já se eu tenho já uma audiência, faz sentido trabalhar o inbound. Já no B2C, tem que começar já pela audiência, tentando complementar com os anúncios, né, digamos, de fundo de funil. Tá? Então, fazendo esse diagnóstico, a gente vai definir qual que é a abordagem melhor. É melhor começar por inbound, melhor por outbound. Digamos, a grande diferença aqui é você tem ou não tem audiência. A sua marca já é conhecida ou não é conhecida. Porque se você tem uma audiência, a gente vai focar em tornar essa audiência cliente. Se você não tem uma audiência, você precisa convencer o mercado do seu diferencial. Aí, a partir disso, que a gente faz todo o planejamento de marketing digital, a gente define o CP by persona, como a gente falou, né? Qual é que é a empresa ou a pessoa para quem você vai vender, quem que é o tomador de decisão. A gente trabalha com metas trimestrais, usando o método OKR, Objective Key Results. O que isso significa? Significa, a gente define objetivos trimestrais para a sua empresa. Se o objetivo primário que a gente definiu era, sei lá, aumentar as minhas vendas, aumentar as minhas oportunidades, eu preciso definir, em 3 meses, quantas vendas, quantas oportunidades eu quero atingir, e aí preciso de os Key Results, que são as métricas. Quais são as métricas que eu vou acompanhar ao longo desse tempo para chegar lá, para não esperar 3 meses e dizer cheguei ou não cheguei, para ver ao longo do caminho como estou me aproximando. Por que isso é importante? Porque se a gente falar só de objetivo, eu falar, eu quero, sei lá, vender 3 milhões em 3 meses. Tá, aí vou esperar, não dá certo, não conseguir. Só que as métricas de acompanhamento, ou seja, quantas oportunidades estou criando por semana, como é que está aumentando a minha audiência, estou fazendo conteúdo, não estou fazendo conteúdo, isso vai me dizer a viabilidade desse objetivo. Porque esse objetivo tem que ser viável, tem que ser smart, né? Então, tem que ser viável.
Então, isso ao longo do tempo eu consigo ver, é viável esse objetivo? Foi conservador? Foi muito otimista? Aí eu posso até ajustar esse objetivo. Isso acontece geralmente nos primeiros 3 meses de projeto, e depois fica meio que redondo. E vai começar a fazer um crescimento. Então, é muito importante aplicar um método de objetivo, métricas, para atingir de forma trimestral. E, obviamente, o grande diferencial no topo é que a gente implementa. A gente não só define, né? E depois, essa aqui a estratégia vai seguir, aí depois não dá certo, eu vou falar, não, porque você não fez o que eu mandei. A gente implementa. Então, a gente tem um sistema de gestão, porque, como eu falei, não é só a estratégia, mas o que é mais importante é a implementação. O projeto, como é que a gente gera o projeto, a gente usa tanto uma plataforma Asana de gestão, parecida com o Trello, mas o importante é que a gente usa várias técnicas ágeis. Então, eu uso a metodologia Scrum, aplica a metodologia Free, trabalha por Kanban, por quadrinho, enfim, faz um trabalho tudo compartilhado, então você tem acesso ao projeto. Então, a gestão do projeto e a implementação, digamos que é a parte mais importante para que tudo que a gente falou até agora não fique puramente teórico, né? A gente já passou por fase de consultoria, mas realmente você, com a sua empresa, você vai ter que ficar focado no que você faz. Se você começar a fazer outras coisas, você vai até poder fazer, porque aqui ninguém está inventando a bomba atômica, né? O ponto é que nunca vai ser a sua prioridade. Então, deixa a gente implementar. Esse aqui é mais ou menos o trabalho que a gente faz. Vamos lá para as últimas 2 perguntas? Eu acho que antes de chegar nas 2 últimas dúvidas, era legal a gente tocar também na parte dos cases de sucesso, né, Dani? Porque a teoria é linda e a gente sabe que na prática funciona também, mas nada explicita a importância do resultado de um trabalho bem feito como um resultado que realmente que a gente já teve, né? Se você passar para a próxima tela, muito bom esse ponto. Muito bom esse ponto. Inclusive, a gente coloca, é muito bom falar de case sucesso, né? Porque, ao final de contas, de novo, o trabalho não termina na venda. O trabalho continua depois, na fase de retenção até indicação. E como é que a gente faz isso? Isso aqui, claramente, são alguns depoimentos que a gente tem de algumas empresas, tanto de B2C, da Casa Meida, né? Quanto de B2B software da Y3 Gestão. O ponto é, como é que a gente chega a esse ponto? A gente, depois digamos, da venda, do início do contrato, como é que a gente trabalha? Tem um processo de OKR, mas tem também um processo muito importante que eu trabalho, um processo de NPS, né? Promoter Score. Tá? Então, a gente não só precisa atingir os objetivos, mas precisamos que a empresa, o nosso cliente, seja satisfeito. Net Promoter Score significa nota líquida de promotor. O que é o conceito de base? Você não só quer que o seu cliente seja satisfeito, você quer que o seu cliente indique a sua empresa para outras, né? Isso vem de um livro muito legal do Fred Heydrich, se não me engano, que chama A Pergunta Definitiva, que sugiro ler, onde fala a pergunta que você tem que fazer para o cliente, a pergunta-chave de todas, não é se você está satisfeito ou não está satisfeito, isso aqui, não. Você indicaria, qual que é a probabilidade que você possa indicar a nossa empresa para outros, tá? Então, nessa pergunta, obviamente, a gente pode tem um sistema para calcular NPS, eu vou entrar aqui no mérito, tem um post de blog explicando isso, ou pode entrar em contato para ver como é que a gente faz isso, mas o ponto é, além de a empresa te dar esse feedback, esses feedbacks legais, né? O ponto é perguntar para o seu cliente mesmo o que a gente pode fazer para melhorar. E essa aqui é uma pergunta que pode dar bastante dor de cabeça no começo. A gente tem até medo de perguntar. Mas isso eu posso garantir que vai fazer bastante, tanto para criar um rapport com o cliente, porque o cliente vai entender que você realmente se importa, tanto para melhorar o seu processo. Claro que depois tem uma coisa, vou abrir e fechar um parêntese, hoje em dia esse processo, principalmente para B2C, tão inflacionado de feedback, que não dá em nada. Quantas vezes você está tenta dar um feedback sobre, até no B2B, para plataforma, assinatura e tal, e você vê que depois eles não implementam nada do que você falou, aí acaba frustrando o cliente, né? Então, o importante é que esse feedback você ouça de forma ativa. Eu peço um feedback de você, eu preciso, mesmo que eu não implemente o que você está me sugerindo, eu preciso te dizer o porquê que eu não implementei. Preciso dar atenção, porque o relacionamento vale, e tanto é que entra na nossa missão, vale muito mais de qualquer objetivo, porque o objetivo você pode atingir ou não atingir dependendo de vários fatores, de expectativas no começo, da maturidade do mercado, da empresa, de problemas de comunicação, mas quando você confia na pessoa, cria um bom relacionamento,
você resolve os problemas, né? Então, é muito importante essa questão dos cases de sucesso que a gente botou aqui e o relacionamento que você vai ter com o cliente. Os cases de sucesso, o mais legal deles, para mim, é os resultados que a gente realmente, de fato, trouxe para esses clientes, né? Dá para ver aqui para a i3, que era uma empresa, ele tinha um projeto de outbound, a gente conseguiu trazer 113 empresas para o funil de vendas, né? Fora os contratos que foram fechados, os OKRs que foram, de fato, atingidos, né? E trazendo para a parte da Casa Almeida, que é o outro case que a gente tem aqui dentro da apresentação, foi um aumento de 60% na base de seguidores em 6 meses. E não é um aumento de seguidores pelos seguidores, né? Até porque a gente sabe que qualquer um consegue comprar seguidores hoje em dia fake, mas é um aumento de seguidores real que trouxe um aumento de receita para a empresa, né? Um aumento de 62% de receita através de rede social. Então, é um trabalho realmente muito efetivo. Vou aproveitar esse gancho, essa só para terminar, você falou bem, são 2 cases realmente para ver como o B2B, um sim, B2B, justamente, que é a Casa Almeida B2C. Como a abordagem até o resultado objetivo é diferente. Agora, o objetivo é você que estabelece, não é a gente. Só que a partir desse objetivo, a gente avalia a partir do diagnóstico tanto a viabilidade e o que é que a gente vai fazer para implementar. Pode falar. Maravilha. Então, só ia trazer agora as perguntas finais, né? A gente está chegando na reta final do nosso webinar. Faltam menos de 5 minutos para a gente estar chegando nessa reta final, né? Que a gente já tinha estipulado previamente. Então, a gente vai trazer agora a pergunta da Fátima e do João. A Fátima, que está na call até agora. Então, vai agora aqui a resposta para a pergunta da Fátima. Como atingir o cliente usando marketing digital para B2C? Tem alguma dica especificamente para esse segmento? Sei que você já falou bastante, Dani. Sim, a questão, o ponto-chave é que a gente viu também no diagnóstico qual é a situação atual da sua empresa, fazer um diagnóstico. Vamos ser mais práticos. Qual é o nível de audiência que você tem? Você tem uma audiência já e você não consegue converter essa audiência em clientes? Ou você está começando do zero e nem tem uma audiência? Porque no primeiro caso, você tem uma audiência e não consegue converter, aí a gente precisa implementar uma estratégia de conversão de audiência. Então, baseada principalmente em conteúdo, né? Usando uma plataforma de automação, a gente usa a RD Station e tentando fazer campanha de remarketing para essa audiência, né? Usando também anúncios. Ou seja, o meu objetivo primário aqui, eu tenho uma audiência, não consigo trazer essa audiência para cliente, então preciso trabalhar, engajar com essa audiência via conteúdo, ads e automação. Outro caso, não tem uma audiência. O que eu faço? Tem que criar uma audiência. Pode fazer algumas campanhas, sim, para fundo de funil, caso alguém queira comprar o seu produto, isso depende do produto que você vende, né? Como eu falei, quanto mais o seu produto é uma commodity de preço baixo, mais fácil vai ser vender para alguém que não te conhece. Quanto mais o seu produto é elitário, mais difícil. Então, mais tem que ficar na audiência. Se você não tiver uma audiência, a estratégia de audiência para depois converter. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico. Vai, qual que é outra? Já pegando o gancho, você falou de audiência, é o tema da pergunta do João. No B2B, precisa de audiência para começar a pensar no inbound? Você meio que já deu ali o caminho das pedras, mas só para a gente finalizar. Bom, essa pergunta é muito boa. Na verdade, a resposta seria sim, e provavelmente você vai achar uma resposta diferente se você procurar pela internet. Por que eu falo sim? É porque tem pergunta, pode achar alguma coisa diferente. Porque, de forma geral, o marketing, de forma geral, o tradicional começa pelo posicionamento da marca, ou seja, o inbound, né? Atração, e depois a pessoa entra, engaja com a marca e fecha e tal. Só que no B2B, o que acontece? Primeiro que as pessoas que entram em contato com você nem sempre são as pessoas que são qualificadas, certo? Então, você vai acabar até trazendo um monte de leads, mas que não são qualificados. Então, no B2B, caso não tenha audiência, a minha sugestão é não começar pelo inbound, vai pelo outbound, até porque se você não tem audiência no digital, por exemplo, provavelmente você não tem dados históricos. Então, provavelmente você acha que algumas coisas vai funcionar e outra não, mas você não tem certeza. Então, você que tem que fazer, ir atrás dos seus potenciais leads, do seu cliente ideal, e começar a engajar com eles. Quando você começa a engajar com eles, você entende, fazendo prospecção ativa, você entende quais são as necessidades deles, realmente, e quando você começa a criar uma base, igual a gente fez com a Y3, no case anterior, né? Está aqui. Quando a gente começa a criar uma série de oportunidades, de leads dentro da minha base, tendo essa troca de informações, isso vai me ajudar
tanto para melhorar a minha conversa comercial com eles, mas também, quando eu for implementar o meu trabalho de inbound, eu vou saber o que o meu público está querendo, não vou chutar, eu vou saber o que ele me falou, e vou começar já por uma audiência uma pequena audiência que já existe, não vou começar do zero. Então, B2B, se não tiver audiência, minha sugestão é vai para o outbound. Inclusive, aqui a gente até colocou o roadmap de fases, né? Que vale de forma geral, mas principalmente para B2B. Então, se eu não tenho nada, eu vou fazer uma prospecção ativa, um outbound, Google Ads. Depois, com a geração de oportunidades. Depois que eu vou começar a criar a minha audiência, fazer um relacionamento, e depois que eu vou para o trabalho de posicionamento, a partir de uma audiência. Por que eu faço isso? Porque a audiência que eu vou criar a partir do fundo de funil vai me dar feedback, vai me dar retorno sobre a comunicação que eu vou fazer quando eu vou fazer um trabalho de posicionamento. Senão, eu vou ficar tudo no chutômetro, tudo muito geral. Acho que é isso. Perfeito, Dani. E só para avisar você que está aí participando até agora, a gente vai disponibilizar esse material para vocês em breve via e-mail. Então, fique ligado na caixa de e-mail, naquele e-mail que você utilizou para se inscrever no evento, porque é por lá que a gente vai te enviar tanto essa apresentação como depois o vídeo do webinar, tá bom? E é isso, acho que a gente chegou no final, né, Dani? Passa a telinha para o final, nosso obrigado. E é isso, gente. Se vocês precisam de ajuda, contem com o Topo. Se você ainda não está no momento de precisar de uma estratégia, siga a gente da mesma forma, porque a gente sempre vai estar trazendo conteúdos aí relevantes e importantes para quem trabalha no B2B, para quem trabalha no B2C, e por que não, até para quem trabalha no B2B2C futuramente, né, Dani? Então é isso. Em breve, a gente também vai estar anunciando o nosso próximo evento. A gente faz esses webinars mensais. Em outubro vai ter mais um webinar. Não posso falar o tema ainda, né? Então a gente vai estar divulgando, né? Tudo em breve, viu, gente? Muito obrigado, Dani, muito obrigado pela apresentação, foi muito legal hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Pablo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.